Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta reunião solene, onde juntos temos estudado a palavra de Deus. Instante, mais uma vez, convido o responsável a apresentar diante de Deus minha oração e, em seguida, retomarmos o texto de Mateus, capítulo 5, onde estamos nos debruçando para estudar as bem-aventuranças. Bom dia a todos. Agradecendo por mais a oportunidade de termos esse privilégio de estudar a tua palavra, Senhor. Abençoe o pastor, sua saúde, restaurando de acordo com a tua vontade. Também, Senhor, estendemos os nossos pedidos para a neta de Rosa, o filho de Muito bem, meus irmãos, temos estudado Mateus capítulo 5, nos debruçado diretamente sobre o tema das bem-aventuranças. Hoje vamos abordar a terceira destas bem-aventuranças e lembrá-los que, na verdade, o texto em Mateus está dentro de uma sequência, se você se perceber, ou melhor, se você se aperceber, é fácil de, então, enxergarmos esta ação progressiva, como, então, Jesus vem registrando este sermão distinto que aí o fez. Percebam que nós temos as seguintes informações. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, e hoje vamos nos debruçar para estudarmos bem-aventurado os mansos. Deste ponto de vista, veja humildade, veja outra expressão, choro e mansidão. Vimos que humildade, choro, na verdade, o choro não é apenas o derramar lágrimas, apesar de nossas perdas e sofrimentos. Encontrarmos em Cristo Jesus também conforto para enfrentar estes desafios. A expressão aqui utilizada tem, como já expus, uma compreensão bastante distinta daquilo que é apenas o derramar de lágrimas, mas aqui é o reconhecimento de pecados, vez que é neste contexto de que o Espírito Santo nos convence, razão pela qual o verbo que aqui se põe, parakaleo, consolar, ele é, então, aqui posto para nos fazer lembrar de que quem, de fato, nos consola diante de reconhecimento de pecados é o Espírito Santo. Então, esta ordem progressiva, humildade, reconhecimento de pecado, e hoje, então, nossa ênfase sobre a expressão mansidão, e, ao mesmo tempo, a herdade, o resultado advindo de um comportamento como este, que é herdar a terra, nós, então, podemos compreender de maneira singular de que, de fato, esses atributos, humildade, um coração, portanto, que reconhece que não pode alcançar a salvação, exceto que o Espírito Santo nos convença de pecado, e por isso, portanto, precisamos nos lembrar de conversão aqui sobre a palavra choro e a expressão mansidão, que é o objeto de nosso estudo nesta manhã. Então, esses atributos e esta sequência progressiva nos mostra, portanto, que Jesus está levando os seus ouvintes a um desfecho profundíssimo
que se dará exatamente na última bem-aventurança. De qualquer forma, também quero chamar-lhes a atenção para o tempo verbal de cada uma das expressões. Observem que nós temos os seguintes verbos. Bem-aventurados os humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. Observe que, nesse aspecto, não há uma situação futura, é algo, portanto, já vivenciado a partir do momento que reconhecemos a nossa necessidade de Deus num comportamento de humildade, de abandono do orgulho e da submissão ao Deus Todo-Poderoso. Então, observe que, nesse aspecto, nós temos um contraste. No momento, portanto, que fala daqueles que, então, choram, o verbo está no tempo futuro, serão consolados, porque é uma ação continuada, dizendo de outra maneira lá. Nós temos de atentar que nós, quando confessamos os nossos pecados, não nos tornamos santos, nossa natureza continua, portanto, débil. Então, a ação do amigo Espírito Santo será sempre uma ação continuada, constante, até que dos céus o Senhor, portanto, cele os seus filhos para que não mais pequem durante o período ali, então, do que registra o texto do Apocalipse sobre o selamento. Não obstante, os que são humildes já têm, portanto, a dádiva de terem parte no reino dos céus. Número 2, os que choram, que reconhecem os seus pecados, alcançam, portanto, solução. E isto é uma ação continuada. Quando nós fazemos estas comparações, você vai se aperceber que há ações vivenciadas, já o aqui e agora, e há outras tantas que estão neste aspecto de oferta para uma condição que, então, só deveremos desfrutar do que está sendo proposto se vencermos aquelas situações às quais estamos envolvidos. O que eu estou lhes dizendo, em outras palavras, não percam de vista o tempo verbal de cada um, então, das bem-aventuranças, e essas circunstâncias nos mostram, portanto, a uma ação progressiva, os atributos dos que serão, portanto, aqui candidato aos reinos dos céus, ao reino, portanto, da graça, necessariamente precisamos atentar para essas circunstâncias. Isto dito, gostaria agora de chamar a sua atenção para esta terceira bem-aventurança. Acompanha comigo o versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Observem, portanto, que, neste aspecto, quem herda a terra ainda está, na verdade, numa condição futura. Hoje, os que dominam a terra são os orgulhosos, os atrevidos, os desrespeitosos. Estes, então, têm domínio sobre a terra. Mas é preciso nos lembrar que somente os mansos poderão, de fato, herdar, porque têm o direito de tê-la, em razão de sua compostura, deste atributo ao qual então o Senhor Jesus coloca para estes que estarão, na verdade, nesta singular posição de ser manso. O detalhe é que essa expressão que aqui se põe no Evangelho de Mateus, no capítulo, portanto, 5, verso 4, mais perto da Bíblia comigo, por favor, leia de novo, bem-aventurado os mansos. Bem-aventurados os mansos. E aí vem a pergunta, o que é ser manso? O que é, de fato, ter este atributo? A palavra grega que se põe aqui, como está no plural, seria, portanto, aqui praeis. Praeis é a palavra grega para, então, a característica desta expressão, manso, uma espécie de qualidade, de atributo. O detalhe é que ser manso, então, praus seria a expressão no singular, significa dizer a você e a mim que nós temos, então, necessidade de sermos
gentis. Na verdade, a expressão, portanto, manso, ela é a mesma expressão utilizada para esta qualidade de ser gentil. E aí vem a pergunta: como ser gentil com uma natureza que, na verdade, não está transformada? Veja que eu lhes disse no início de que há uma ordem progressiva, e exatamente assim, como então choramos em razão dos nossos pecados, esse choro significa o abrir da alma em reconhecimento de que nós não temos condições de estarmos diante dos santos nos céus, anjos, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, seres, portanto, impecaminosos diante da situação após as cenas do pecado que lá se dera e daqueles que de lá foram expulsos. Portanto, os que lá permanecem são incontaminados. O que acontece nesse aspecto? Nós não somos incontaminados, nós somos não só contamináveis, mas contaminados. O que implica dizer que nesta conjuntura de olhar esta condição que nós temos, nos dá horror em relação ao pecado, nos dá amargura, e aí esse choro reclamando a presença, portanto, do nosso amigo Espírito Santo para nos convencer do pecado, para virmos confessar diante de Cristo Jesus e alcançarmos, portanto, um comportamento de gentileza. Não existe característica, portanto, de gente gentil sem que o Espírito de Deus tenha feito a obra poderosa de transformação do caráter. Esta é, então, a ênfase do que eu venho aqui apresentando da ordem progressiva. Humildade, choro e mansidão são, portanto, na verdade, manifestações, atributos não conquistados pela força humana, mas mediante aquilo que o próprio Espírito de Deus nos providencia. Dizendo de outra maneira, são atributos do Espírito Santo, que ele, portanto, quer implantar em nós. Então, para que sejamos gentis, sejamos, portanto, praeis, a expressão aqui em grego, necessário se faz que, então, nos submetamos àquele que, de fato, nos transforma. Ao mesmo tempo, é preciso nos lembrar que essa expressão Jesus atribuiu a si mesmo. Você se lembra de Mateus capítulo 11? Quando, então, ali ele disse exatamente os dois atributos, humildade e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Portanto, para onde deve ser o nosso olhar? A bem-aventurança está chamando a atenção para o próprio Jesus, dizendo de outra maneira, meu querido amigo e irmão, não é olhando para mim, não é olhando para o seu semelhante que você vai encontrar a verdadeira humildade, a verdadeira mansidão, é olhando a Cristo Jesus. E isso sendo feito, nós então podemos, de fato, pelo olhar, sermos transformados. É a expressão que Paulo usa. Pela contemplação, nós somos então transformados de dia a dia em, então, a estatura de um homem perfeito em Cristo Jesus. Os atributos de Jesus, aqueles, o que a gente chama comunicáveis, nos são, portanto, ofertados. Humildade, mansidão, uma espécie, portanto, de vida que não se agarra a si mesma, mas se submete ao próprio Jesus. Diante desta questão, bem-aventurado, portanto, bem-aventurados, né? Os mansos. E aí, vejam, este termo, aqui também, no hebraico, a palavra ani, que ela é, então, a paralela utilizada aqui. Quando nós vamos, então, para o Salmo 37, venha comigo mais perto da Bíblia, por favor, e veja que a mesma expressão se apresenta aqui, dentro do contexto dos Salmos, no livro dos Salmos, melhor, no Salmo, então, 37, versículo 11. Acompanha comigo o que é dito especificamente neste aspecto. E aí você vai entender que, então, o termo foi retomado pelo próprio Jesus neste seu sermão. Mais uma vez, Salmo 37, verso 11.
mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Observe que, igualmente, o Salmo que carrega, portanto, aqui o que nós poderíamos dizer uma espécie de antevisão das circunstâncias daqueles que estarão vivendo em uma terra onde, de fato, eles são, eu diria, os dominadores, ao mesmo tempo terão o privilégio de tê-la como sendo sua herdade. E, neste ponto, mais uma vez, observem que o verso aqui estamos nos referindo em confronto, ou em comparação, ou em conformidade com o texto, então, de Mateus capítulo 5, verso 4, é no sentido de apresentar que esta é uma ação para o futuro. Os que são mansos herdam. Então, vejam, há uma consequência, o antecedente é ser manso, o consequente é herdar a terra. Mas que terra a que se refere, portanto, o Salmo? Na verdade, esta é a mesma expressão utilizada na chamada profecia messiânica, ali no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 3. Venha comigo mais perto da Bíblia, por favor, para que você alargue a sua compreensão sobre a expressão manso, sobre a expressão praus. E aí veja o que acontece aqui neste texto do que a gente chama de profecia messiânica. Venha comigo. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que, agora observem, chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Estes, então, os que choram, serão consolados, os que, então, se põem num comportamento de humildade, herdarão aquilo que aqui se põe como sendo essa terra totalmente transformada. Então, é necessário que nós não esqueçamos disto, de que o Senhor está a nos convidar é exatamente fazer-nos lembrar igualmente do que ele ensinou através, então, para nós, de Daniel, capítulo 7, versículo ali, portanto, 28, aonde deixa claro de que, por fim, os santos herdarão a terra. E por que eles herdarão? Porque ela de fato se torna a sua posse. Mas depois do quê? Depois do quê? De uma vida de mansidão, de uma vida de transformação, de uma vida de gentileza que o Espírito de Deus, então, impõe em cada um de nós. Mas para herdar, para ter o consequente, temos necessidade de o antecedente está sobre nós. Antecedente, mansidão, consequente, herdar a terra. Então, amigos, não é mediante o que você faz, o que você propõe, seus esforços, o que você muitas vezes tenta conquistar pela força, o Espírito te dá pela graça. Ele transforma a todos nós em pessoas que, de fato, possamos nos tornar coparticipantes da natureza divina, não porque nós mereçamos, mas porque o Espírito de Deus faz esta obra, porque reconhecemos a nossa necessidade de humildade, convencemos-nos de nossos pecados e aí a amargura da alma, o choro particular, e estes que aqui estão, portanto, são a eles atribuído um caráter distinto de mansidão, de gentileza, de ani, de praus. E a gente, portanto, dentro desta condição, a gente alcança
aquilo que o Senhor, então, preparou para os santos. Vejam, na verdade, esta é a promessa de Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Venha comigo mais perto da Bíblia para entender ainda mais esse aspecto de mansidão. Apocalipse, capítulo 3, verso 21, diz o seguinte, acompanha comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como podemos nos tornar vencedores por nossas próprias forças? Impossível isso acontecer. Meu querido amigo e irmão, ser manso não é ser covarde. Ser manso, na verdade, é ter característica daqueles que não procuram os desafetos com, então, o mesmo tipo de regramento, embora muitas e muitas vezes nós possamos nos tornar, de alguma maneira, afetados pela maneira como nós somos tratados, as decepções, as rejeições, os descasos, nosso ânimo pode ascender e, com ímpeto, partirmos para as vias de fato, mas estas não são as características dos que herdarão a terra. Por enquanto, parece que o mal vence, por enquanto, parece que aqueles que têm poder, força física ou força da caneta, ou a força que o cargo, então, propõe, estes parecem que são de fato os dominadores, mas esta é uma visão pálida, totalmente obnubilada pela falta de compreensão da palavra de Deus. Todos nós que, de alguma maneira, pusemos os nossos olhares nestas pessoas e achando que elas é que têm poder, elas que têm, portanto, autoridade, esquecemos que a autoridade na palavra de Deus, ela é o inverso daquilo que ocorre com o comportamento destes que são orgulhosos, que nesta terra parecem dominar, mas não dominam. Você tem de entender que os mansos herdarão a terra. E aí vem o detalhe. Que terra, pastor? A terra que o Senhor há de transformar, a terra que o Senhor, portanto, vai convidar você e a mim para nunca mais derramarmos uma lágrima por nenhuma perda, nenhuma criança mais invadida em sua privacidade, nenhum casamento mais desfeito, nenhum filho sem pai, nenhum pai que seria afetado, portanto, pela ignorância do filho, nunca mais ouvir a sirene de uma ambulância carregando um doente de um canto para outro, nunca mais ouvir o lamento de uma mãe que vê o filho, portanto, sendo assassinado. Esta é a terra a qual o Senhor, portanto, diz que vai pertencer aos mansos. Você entende isto? Você entende o que Jesus está aqui ensinando em Mateus capítulo 5, verso 4? Ele está te dizendo, meu querido amigo e minha querida irmã, tuas lágrimas serão enxugadas. E, por fim, se tiveres a característica que o Espírito Santo tenta implantar em nós, de pessoas gentis, de pessoas que, na verdade, não procuram a vingança, assim como Paulo coloca de que diante dos nossos inimigos deveríamos colocar brasas vivas sobre a sua cabeça. E, em outras palavras, precisamos, então, entender que quando um crente recua, não é porque ele é covarde, é porque o Espírito de Deus está nos educando, nos colocando as características, os atributos daqueles que, de fato, herdarão esta terra. A terra onde nunca mais haverá luto, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá um serviço fúnebre. E nunca mais poderemos, então, falar de separação, de tristeza ou de dor. Esta é a terra que será o objeto, portanto, de pertença para estes que são mansos, porque assumiram diante do Senhor Jesus as condições de viverem sem ter do que se envergonhar. Por isso, meu querido amigo e irmão, seja feliz nesta convicção de humildade, de choro e mansidão, características, atributos destes que vão herdar o reino dos céus. E para desfrutarmos deste reino, já podemos, portanto, antegozar
nesses dias que o Senhor nos concede nesta terra, uma visão diferente de mundo, de entender que as luzes e cores que o mundo, portanto, procura colocar para nos desviar o olhar de nossa verdadeira pátria, nada tem em comparação com o que Deus tem preparado para os santos. Neste aspecto, eu gostaria de fazer uma leitura de um texto que sempre muito me impacta. No livro Caminho a Cristo, na página 68, Ellen White fala o seguinte: num dom incomparável de seu Filho, Deus envolveu o mundo todo numa atmosfera de graça, tão real como o ar que circula ao redor do globo. Todos os que respirarem esta atmosfera vivificante hão de viver e crescer até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Veja, que verdade profundíssima, não é? Podemos, então, viver, podemos alcançar esse estágio se nos tivermos dispostos a respirarmos a este ambiente de graça que o Senhor Jesus envolveu a terra com a sua bondade, com a sua misericórdia. Razão pela qual humilde é Ele, manso é Ele. Ao olharmos, portanto, a Cristo, ao fixarmos o nosso olhar em Jesus, como a letra daquele antigo hino do Cantai ao Senhor, não é? Fixa teus olhos no Mestre. Exatamente Cantai ao Senhor, não estou falando do inário atual, mas aquele exatamente antiguíssimo, não é? Cantai ao Senhor. Fixa teus olhos no Mestre e certamente, meu querido amigo e irmão, poderemos aprender a humildade, poderemos aprender a mansidão, porque de Jesus nós somos, então, alunos nessa escola de transformação que o Espírito Santo a cada dia realiza. Portanto, que Deus te abençoe a ter esta característica de mansidão. Quando Moisés escrevera lá em Números acerca de si mesmo, lá, que, inspirado pelo Divino Espírito Santo, diz que dentre os habitantes da terra não havia ninguém tão manso como Moisés. Exatamente esta gentileza que o Senhor espera que todos nós devamos ter. E diante dos desafios da vida, nós não perdermos a nossa herança, a terra que o Senhor tem preparado para os santos. Seja cidadão desta terra que Ele está preparando. Tire os seus olhares dos brilhos e cores que este mundo oferece, e Deus te fará, de fato, herdeiro desta promessa. Meu desejo é que nós tenhamos estas características e que o nosso amigo Espírito Santo nos transforme a cada manhã, com estes que têm, de fato, o desejo de sermos cidadãos desta terra que o Senhor está preparando. Que Deus te abençoe. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão repouse sobre nós, que o teu Espírito nos capacite, que possamos avançar na compreensão de que precisamos aprender de Jesus a humildade, a mansidão, e o nosso amigo Espírito Santo nos convença de nossos pecados, a fim de que, Senhor, quando chorarmos amargamente pela falta de compostura, como tu nos ensinas em tua palavra, ele venha velozmente nos auxiliar como nosso Paracletos, nosso Consolador. Que tu nos dê, Senhor, a graça de sermos, de fato, mansos nas características de tua palavra, para termos a herdade, para termos a terra a qual tu estás preparando somente para estes que têm estas características. Seja conosco durante o dia e na jornada de nossos afazeres. Eu te suplico, no poderoso e santo nome de Jesus. Amém.